Gilvão Santos Produções. Olá pessoal, olá povo de Deus, desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus em Cristo possa continuar abençoando as nossas vidas, abençoando a nossa caminhada, que nós estivemos cada dia mais e mais na presença do Senhor, em vigilância, porque nós sabemos que os dias são maus, o inimigo tem se levantado contra a nossa vida nesses últimos dias, tentando nos desanimar, tentando nos tirar da presença do Senhor, porque ele sabe que o tempo dele está próximo, a palavra do Senhor está se cumprindo cada dia mais e mais em nossas vidas, cada dia que se aproxima antecede a volta de Cristo, e tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Neste exato momento nós estaremos falando, usando aqui alguns apetrechos aqui da palavra de Deus, falando sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Falando sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. A gente sabe que Satanás é um dos opositores mais revelados, declarado dentro da Bíblia Sagrada. São o nosso inimigo declarado, inimigo da nossa alma, assim diz a palavra do Senhor. E nós temos que estar cada dia mais e mais colocando a nossa vida no altar do Senhor, se preparando a nossa vida espiritual, porque sabemos que Satanás ele age de uma forma sutil para poder desanimar a nossa caminhada, para poder tirar o nosso foco de Cristo. E nós sabemos que o nosso foco é Cristo, mas Satanás faz de tudo para tirar a cada um de nós da presença do Senhor. Então ele vai usar as suas artimanhas, ele vai usar os seus planos, seus projetos para poder desanimar a nossa fé. E o que eu acho mais interessante é que Satanás faz de tudo para poder desanimar a nossa fé. Mas eu aprendo algo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fala em Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Então nós podemos ver que a nossa fé tem que ser guardada, a nossa fé tem que estar protegida, guardada no nosso Deus. Vamos combater o nosso combate e estar firme nas promessas do Senhor, porque sabemos que Satanás está agindo sutilmente para poder desanimar a igreja de Cristo nesses últimos dias, nesses últimos períodos que estamos enfrentando na face da terra. Satanás está de uma forma tremenda para poder tirar a nossa fé, tirar o nosso foco. Então nós estaremos falando sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. As artimanhas que ele usa para poder desanimar a igreja de Cristo. E o que eu acho mais interessante aqui é que nós estaremos meditando em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Veja o que a palavra do Senhor nos diz neste exato momento. Diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que interessante, meu amado. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo ele está escrevendo aos Timóteo. E quando Paulo começa a escrever a Timóteo, narrando sobre o que ia acontecer nos últimos tempos, Paulo ele usa aqui uma palavra expressadamente. Paulo escrevendo, ele coloca: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que eu acho interessante é que quando Paulo ele começa a escrever este versículo de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus tem pressa para poder estar alertando
os servos de Cristo, que nos últimos tempos, o tempo estaria se findando e a igreja de Cristo, muitos estariam apostatando da fé. Então Paulo fala que o Espírito, expressadamente, Espírito com letra maiúscula, então não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eu te faço uma pergunta: o que nós estamos vendo nesses últimos tempos que antecede a volta de Cristo? O que nós estamos observando no nosso redor e o que nós estamos podendo analisar e entender o que está acontecendo? Aí aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus tem pressa em nos avisar, em nos alertar, em colocar nós em vigilância. Ele tem pressa em dizer que muitos naquele dia, muitos iriam apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É negar a fé, é desanimar da caminhada, é abandonar a Cristo no meio da caminhada. Muitos estariam apostatando da fé, abandonando a fé, negando a Cristo, deixando de servir ao Senhor. E se nós analisarmos algumas sutilezas de Satanás que ele vem trazendo a ataque aos servos do Senhor, uma das sutilezas de Satanás é suas doutrinas de demônio, palavras que não é baseada ao Evangelho de Cristo, ensinamentos que não têm conteúdo de acordo com a palavra de Deus. Essas são uma das sutilezas que Satanás está usando nesses últimos dias para poder apostatar alguns da fé. Então Satanás ele usa de uma forma a sua sutileza para que os servos de Cristo venham abandonar a fé. Primeiro, doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio. E aí a Bíblia diz, quando Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que alguns iam abandonar a fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Espírito enganadores. Uma das sutilezas de Satanás é apresentar no meio do povo de Deus pessoas que dizem que é usada por Deus, porém está trazendo doutrinas que não é baseado a palavra de Deus, porque o que é doutrina? Doutrina significa ensinamento da palavra de Deus. Então, doutrina é ensino da palavra de Deus. Isso é doutrina. Quando alguém aplica uma doutrina na igreja, é porque alguém está trazendo um estudo baseado na palavra de Deus. Só que aqui Paulo está dizendo que muitos iriam apostatar da fé a dar ouvidos a espíritos enganadores que iriam estar trazendo doutrinas de demônios. São ensinos que iriam estar trazendo, mas ensinos que não é baseado na palavra de Deus. E muitos estariam dando ouvido a esses ensinos. Estariam dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é doutrinas de demônios? Doutrinas, palavras que não é baseado no ensinamento correto, na palavra de Deus. O que nós vemos aí nesses últimos dias aí? Em muitos lugares, ensinamentos que não está baseado na palavra de Deus. São doutrinas que não é baseada na palavra de Deus. E as pessoas estão dando ouvido, e por dar ouvido a ensinos que não vêm de Cristo, as pessoas estão apostatando da fé, estão abandonando a sua fé, estão negando a Cristo com as suas atitudes, com as suas maneiras de se comportar diante da sociedade, acaba abandonando a Cristo, estão negando a fé, estão apostatando da fé e aí estão desanimando da caminhada. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja,
É preciso que cada crente saia ao combate com armas espirituais dadas por Deus. A nossa luta, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra a potestade, contra as hostes deste mundo tenebroso que habita nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Se a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue, ela é contra quem? Ela é contra Satanás. E quem é Satanás? Um ser espiritual. Então, se a minha luta é contra um ser espiritual, eu tenho que usar também as minhas armas espirituais para que eu venha lutar contra um ser que é espiritual. Porque a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades. Então eu tenho que lutar contra Satanás usando as armas espirituais. E que armas espirituais são essas? Primeira arma, a oração. Eu preciso viver uma vida de oração para que eu venha lutar contra as astúcias e ciladas do inimigo. Até porque Paulo fala que nós temos que estar nos revestindo de toda a armadura de Deus para que nós podemos estar lutando contra as astúcias e ciladas do inimigo. Então nós temos que estar usando as armas espirituais para poder vencer as sutilezas de Satanás que tenta nos atacar a todo momento. Então a nossa luta, ela é espiritual. Então nós precisamos de lutar também com armas espirituais. Para você vencer o inimigo da sua alma, você precisa estar lutando com as armas espirituais. Bíblia, leitura da palavra de Deus, oração, jejum, compromisso com o Senhor. A nossa luta tem que ter armas espirituais. O que eu acho interessante aqui é que um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial, em que anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram uns instrumentos usados. Hoje, isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Comportamentos de práticas contrárias à fé cristã. O inimigo, com essa sutileza, ele usa as pessoas dentro da casa do Senhor com esses tipos de comportamento, ao contrário à fé cristã. Pessoas que não fazem as coisas que agradam a Deus. Pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, muitas das vezes, dentro da casa do Senhor, agindo de forma contrária à palavra de Deus. Então, o que nós temos que ter? Essa alerta. Deus, ele sempre alerta o seu povo para as sutilezas do inimigo. E Satanás sempre, de toda maneira, age de forma diferente contra nossas vidas. É por isso que é preciso nós estarmos em vigilância, estar em oração, porque Satanás, ele é muito sutil para poder atacar contra a nossa vida. E ele vai estar sempre atacando de formas diferentes. E uma coisa que Satanás tem, que nós deveríamos pedir para Deus, e muitas das vezes nós não temos, é paciência. Satanás tem paciência para destruir, para poder destruir os servos de Deus. Ele tem paciência para destruir a nossa vida. E muitas das vezes nós não temos paciência. E uma coisa que Satanás tem é paciência para destruir a igreja de Cristo. Então nós precisamos de estar cada dia mais e mais em vigilância na presença do Senhor. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto aos grupos. Durante a monarquia, esse aviso e advertência vieram de uma forma muito mais intensa,
através dos ministérios dos profetas. O que eu aprendo com esta palavra? É que Deus sempre vai nos alertar. Nada acontece com a nossa vida sem que Deus primeiro nos alertou. Deus sempre vai estar nos alertando, pedindo para que nós pudéssemos cada dia mais e mais estar em vigilância. Deus sempre vai nos alertar. E como que Deus vai nos alertar? No Antigo Testamento, Deus usava 3 classes de pessoas para poder estar alertando o seu povo. Eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Essas 3 classes de pessoas eram usadas por Deus no Antigo Testamento para que Deus alertasse a sua igreja. Os reis, os profetas e os sacerdotes. Então Deus alertava tanto de uma forma pessoal, quanto de uma forma de grupo. Deus sempre tinha a sua maneira de alertar o seu povo contra as sutilezas de Satanás. Então Deus sempre alertava o seu povo. E o que eu acho sempre interessante, irmãos, é que Deus ele não deixa nós enganados de maneira nenhuma. Deus sempre nos alerta que Satanás está agindo de uma forma sutil para poder desanimar a nossa caminhada no reino de Deus. Então nós precisamos estar em alerta, porque Satanás ele tem muita sutileza para poder atacar a igreja de Cristo. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressadamente diz: o advérbio grego reto, aqui traduzido como expressadamente, possui um sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. O Espírito Santo, ele está trazendo um esclarecimento que muitos nos últimos dias estariam apostatando da fé. Então ele está expressadamente avisando que nos últimos tempos muitos estariam apostatando da fé. E o que eu acho interessante é que Jesus está às portas. Cada dia mais que antecede, cada dia mais que se aproxima, antecede a volta de Cristo. E quanto mais está se aproximando a volta de Cristo, mais as pessoas estão desanimando da fé. São muitas pessoas nesses últimos dias que estão desanimando da fé cristã. Estão abandonando o barco, está saindo do barco, está deixando o remo de lado, não quer mais remar, está desanimando, está saindo do barco, desanimando da sua caminhada, apostatando da fé. O apóstolo Paulo ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Davi falou: Senhor, eu escondi a tua palavra na tábua do meu coração para mim não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus para nós não pecar contra o Senhor. Você que está firme na presença de Deus, continue firme nas promessas do Senhor. Não abandone a sua fé. Não desanime. Jesus está voltando. Continue firme, continue buscando a presença do Senhor e fica firme com Deus, porque Jesus está às portas. Não desanime da sua fé. Fica firme nas promessas do Senhor, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Por mais que Satanás tenta se levantar contra a nossa vida, para que nós viemos apostatar da fé, vamos continuar firme nas promessas de Deus.